Fala pessoal, beleza? De novo mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai falar sobre direção. Estou com o Douglas Plantor. Uou! Chegamos! Já aproveita para seguir ele no Instagram. Douglas Plantor 1. Isso. Aí sim, rapaz. Não sou o segundo nem o terceiro, é o primeiro. E hoje a gente vai falar sobre direção, né? Uma história que chama muita atenção, é José do Egito. Ali ele tem uma direção muito clara de Deus, para onde ele vai, e ele toma isso e segue a direção de Deus. E sabe o que é legal de tudo isso? Para ele conseguir seguir a direção dele, ele estudou a palavra de Deus. Essa foi a direção. E depois que ele estudou a palavra de Deus, nada mais abalou, nenhuma dificuldade, e ele seguiu até o final. Será que a gente segue a direção de Deus mesmo? Ou a gente para no meio do caminho? Eu acredito que a gente para. A gente para. Boa noite para você que está aí, chegou agora. Sempre falo meu amigo, minha amiga, meu colega, minha senhora, minha tiazinha, enfim, avó, todo mundo, tamo junto. Eu acredito que a gente para. Por que a gente para? Porque a gente, hoje em dia, uma coisa que aconteceu com José, e a gente sabe que ele era um sonhador, a palavra fala que ele é um sonhador. Sim. Um cara que tinha muitos sonhos. E você tem parado de sonhar. E o sonho faz com que a gente não dê, né, esse espaço em direção às conquistas, às realizações. E o que aconteceu ali? Vamos entender rapidinho, escorrer um pouquinho aqui na história. Então, ele é um jovem, adolescente, que tem um sonho que o sol e as estrelas vão se curvar diante dele. Pronto, ele já não era o primogênito, porque o primogênito era Judá. Aí o que entende? Então você está falando que você nem é o filho principal, nem é o cara que vai assumir tudo e nós vamos se curvar diante de você, ainda o pai e a mãe vai se curvar diante de você? Aí começa um negócio muito doido, começa uma brigaiada. Oprimem ele, apertam ele, a palavra diz que ficam com inveja dele. Sim. E a gente sabe, Tiago, que a inveja hoje em dia tem atrapalhado muito. Não, você acredita em inveja? Não acredito em inveja. Eu acredito que os invejosos fazem coisas, não que a inveja pega. Exatamente, mas a inveja é muito uma guerra de fala do que necessariamente algo que possa atrapalhar você. Hoje em dia, onde a gente vê muito essa guerra, a gente no campo do trabalho. No campo do trabalho tem, tipo assim, uma fala aqui, um me disse ali, de repente alguém vem a história do puxar o tapete, né? Lançar uma coisa aqui para minar o outro ali, não entrega o serviço que era para entregar, não faz aquilo, e aí as coisas vão minando por causa que vê um tendo ascensão mais que o outro, né? Um crescendo, um conhecendo os atalhos que faz com que as coisas aconteçam. Então a inveja vai vir naquele território para minar o crescimento. E exatamente o que aconteceu com José. Que é um dos passos para atrapalhar a sua direção. É um dos passos. A inveja atrapalha. Então aí é onde a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com os invejosos. Não com a inveja em si, porque a inveja a gente sabe que é só rebater ela. Mas o que acontece? Os invejosos, porque invejoso é pessoa, né, gente? Mas você acha que a gente não aproveitar isso para crescer? Por exemplo, o cara que está te invejando, ele está vendo algo diferente em você. Então, se você está vendo que alguém está te invejando, você está no caminho certo? Lógico que tô. Uma coisa que eu não posso fazer é acreditar que o invejoso não vai fazer nada. Que ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa. Mas você tem que estar pronto. Não, você tem que estar pronto para esse crescimento, mesmo com os invejosos. É esse o X da questão. A gente tem que estar pronto. E aonde aqui entra a história de José? José, ele recebeu algo, ele recebeu uma coisa que era diferencial. E eu sempre falo que a gente, as pessoas, a gente percebe, isso é perceptível, quando alguém tem uma coisinha a mais. Um diferencial. Né, as pessoas, e a gente, eu vi isso no Tiagão, o Tiagão também viu isso no Douglas, quando a gente fala, a gente troca ideia, tem um quezinho aqui, parece que se a gente falar para alguém, isso vai acontecer. E é exatamente isso. É quando a gente encontra alguém, e você já encontrou alguém assim que fala, caramba, meu, gostei de aprender com ele, tem um diferente. E o que ele recebeu de diferente, José, foi que todos os irmãos, eram 12 irmãos, né, das 12, que tem ali, são representantes das 12 tribos de Israel. E o que acontece? Ele recebeu uma túnica com 12 cores do pai.
que representava, e todos os irmãos entenderam que era representando a casa deles. Sim. Daí a pergunta é, por que ele recebeu e eu não? Porque ele tinha uma direção de Deus. Ele tinha algo, ele tinha o quezinho aí, aqui no jargão aí que a gente gosta, ele tinha uma unção, um óleo, um diferencial, um selo, um negócio ali que não dava para entender. Sim. Né? Tanto que o pai diz ali, né, que o pai amava muito ele. E vamos dizer até que amava mais do que os outros. Exatamente. Né? E aí ele continuou depois num processo muito louco, porque ele entrou, os irmãos com essa inveja, jogou ele dentro de um buraco. E aí, o que a gente pensa nesse buraco? Olha a raiva que a gente cria sobre os irmãos que queria matar ele. Será que a gente tem realmente essa capacidade de perdoar alguém ou de continuar uma direção onde você é jogado num buraco para a morte? Porque deve ser difícil, né? Você ser jogado num buraco, largado e vendido depois como escravo por causa de uma direção que você tomou, de um sonho que você tem, mas continuar. O interessante do buraco e a saída depois de ser vendido é sempre permanecer a mesma coisa, sempre permanecer na mesma meta. Porque quando você tem uma direção, uma meta, algo a ser perseguido, você não pode desviar, né? Não, nem para a direita nem para a esquerda. É um rumo, é um caminho, é um norte. E você, a própria Bíblia diz que o nosso alvo é lá na frente, o nosso alvo é Cristo. Então a gente não pode mudar a direção, a gente não pode ir para lá nem para cá. A gente tem que ter um alvo e seguir em direção a Ele. Quando José entende que ele tem direção e a direção é de Deus, ele não tem por que se desviar dela. Ele sempre se posicionou como um homem de Deus, como uma pessoa de Deus. Ele nem sabia do projeto de Deus na vida dele. Exatamente. Mas ele não desviava do princípio. Olha só, o princípio é que ele era um cara de Deus, um camarada de Deus, e isso ele não abria mão. Exatamente. E aí a continuação ele foi levado para um presídio, né? Não, ele foi levado para a casa de Potifar, que a mulher seduz ele, né? Que tenta seduzir ele. E hoje, o que acontece, Thiago? É exatamente essa mulher aí, o que acontece? O que acontece com essa mulher? É exatamente o que os homens ou as mulheres passam hoje em dia. A gente está cedendo muito para as obras da carne. Quais são essas obras da carne? A própria palavra diz que é bebedeira, imoralidade sexual e glutonaria, em várias coisas que são obras da carne. O que essas obras da carne? É quando a gente satisfaz a vontade que não é do Espírito, que não é as coisas de Deus. E quando não é coisa de Deus, literalmente é coisa do diabo. Sim. Né? É o inverso, não existe quente e não existe morno, é quente ou frio. Se não é de Deus, é do diabo. E é isso que ele não cedia, ele não abria mão. Exatamente. E tem uma coisa bem interessante nessa passagem aí, porque a gente tem o costume de falar assim, eu estou forte, então eu vou lá enfrentar. Ele, quando tem essa passagem, o que ele faz? Eu vou fugir da presença do mal, e corre. Tem que fugir, né? Tentando, a gente tem a direção de fugir da aparência do mal, não enfrentar o mal, enfrentar, até tem enfrentamento do mal, mas é quando é a aparência, né? Tem que fugir disso. Porque a aparência ali que fala é muito da tentação do seu corpo com algo que está próximo. Fica lá tentando, fica próximo. E o interessante ali é o seguinte, é que a mulher de Potifar, ela olha para ele e ela vê que ele é um homem, a palavra bonito. Sim. Ele é de boa aparência. Né? Então ela é atraída pelos olhos, pelaquilo que ela via, né? E fora que ele começou a criar e crescer ali dentro de uma forma assustadora. Ele foi levado como escravo e de repente ele está cuidando da casa de Potifar. Sim. Ele vira um governante, né? Um governador ali da casa. Isso já era um pré, né? Daquilo que ele ia ser. Eu até falo assim que na jornada da vida a gente vai sendo treinado por aquilo que a gente vai ser. Exatamente. Né? E a gente não percebe isso. Por exemplo, você aí, você sabe as habilidades que você tem, você sabe aquilo que você faz tem clareza naquilo que você faz. Essa é uma habilidade que vem sendo formada durante os anos. E essa habilidade vai te levar a lugares altos,
porém você ainda não conseguiu visualizar, porque parece que você está vivendo ainda num momento de escravidão. Exatamente. Você está vivendo num momento de paralisação, num momento de procrastinação, mas a habilidade sua vai te levar para outro lugar. A verdade é que o que você está vivendo hoje é para o seu futuro maior. Então você precisa entender que hoje o que você vive é apenas o primeiro processo do grande processo total, que é onde vai estar vivendo o seu real propósito, a sua real direção. E aí depois, seguindo a história dele, ele é jogado na prisão. Ele é colocado lá como um dos piores, de uma maneira muito complicada, né? Porque foi acusado, né, de ter pegado a mulher, de ter ficado com a mulher. E nem aconteceu isso. Não aconteceu, ele fugiu. Mas o que fez ele permanecer ainda na direção foi o quê? A palavra de Deus. Isso não tirava. E aí volta um negócio que a gente tem que estar muito enraizado. Quem é você? Ele sabia exatamente quem ele era, para ele não se desviar em todo esse caminho. Ele não abriu... Eu sempre falo, tipo assim, que a gente é e nasceu para ser uma coisa. O nosso propósito já está em nós desde o momento que a gente nasce. Quando ele nasce como governador do Egito. Então, a gente tem que entender, é muito, muito doido isso, que parece que, às vezes, vou usar uma palavra, parece que é difícil, apequena aquilo que é pra gente ser, ou diminui aquilo que é pra gente ser, quando a gente já sabe aquilo que a gente vai ser, ou aquilo que a gente é, quando o propósito não é tão grande. Ele governava a casa, ele governava os irmãos, ele governava, parece que é pequeno, mas o propósito do treinamento de Deus é mostrar que você vai ser um grande governador. E quando você nasce com um propósito, e o propósito dele era o quê? Era alimentar o mundo. Exatamente. Sendo governador no Egito, ele tinha um propósito desde o começo. E ele não cede esse propósito por nada, Thiago. Só que tem dois detalhes, uma história que fez eu lembrar agora sobre isso. E aí tem um detalhe sobre isso. Existia um governante sem ser faraó? Existia essa função? Não existia. Então quando Deus quer algo para você, Ele vai criar da maneira que Ele quer. Então independente se existe ou não, se tem condição ou não, se for para acontecer... Se for dentro da empresa, vai surgir um novo cargo, vamos criar um novo cargo para você. Se for na escola, vai acontecer, vamos colocar você de líder ali. Se for num novo projeto, você vai criar um projeto novo. Eu sempre falo assim, né? O Albert Einstein disse assim, né? Nada se cria, tudo se copia. Ele falou, mas e se eu não tiver feito, ninguém tiver feito, você vai ser o primeiro a fazer. Então, não importe com as situações, parece que não é para você. Mas e aí vem uma história que eu lembrei, da condição. É igual a gente começar a se comparar por condição. Por exemplo, a gente pega um cara que tá na rua, a gente olha, tá num carro dirigindo e olha para aquele cara na rua e fala assim, esse cara que tá na rua, pelo menos eu tenho um carro. Aí o cara que tá na rua e fala assim, pelo menos eu tenho alguma coisa para comer aqui. E aí o cara que tá pior que ele fala assim, um cara que tá no hospital fala assim, pelo menos eu tô no hospital debaixo do teto. E o cara que tá na rua que tá passando frio? E aí vai se comparando, e o cara que tá na UTI? Pelo menos eu tô aqui na UTI vivo, e o cara que tá morto? Eu sei, a sua é mais complexa, eu sei da banana, já viu da banana? O cara vem comendo a banana, reclamando da vida, poxa vida, a última banana que eu vou comer na minha vida, eu vou morrer aqui, come a banana, joga a casca, não que leva pra trás, o cara comendo a casca da banana, entendeu? Então, são situações, né? E a gente não pode se comparar com condição e nem a comparação com o outro, porque às vezes essa condição paralisa e a comparação também paralisa. Então, nada que a gente vai olhar para se comparar, esquece. A gente estava falando quando estava subindo hoje aqui, né? Às vezes a gente tem algo, uma palavrinha que muda totalmente as pessoas e às vezes a gente não enxerga porque é uma comparação. Querendo ou não. Eu recebi duas palavras. Uma da minha amiga Gleice, um abraço Gleice, Deus te abençoe. E a outra eu sei o sobrenome dela, esqueço o primeiro nome dela, Fabene, o sobrenome dela. Ela é lá do Paraná, de Maringá. Aí a gente postou o vídeo, né? O vídeo que a gente fez, se você quiser, entra aí no YouTube, depois a gente vai deixar o link aqui embaixo. E ela falou assim, nossa, eu estava ouvindo essa palavra e ela me pegou aqui e eu chorei. Eu falei assim, é por isso, é esse o propósito. E a minha amiga Gleice falou assim, Douglas, continua, solta o que você tem de dentro aí, deixa fluir, é isso aí, é assim. E quando a gente escuta essas palavras, a gente percebe,
estamos no caminho certo e o propósito está sendo cumprido, né? Então, o que Deus me chamou para fazer, as coisas que Ele colocou no meu coração, eu não posso reter, eu não posso arrefecer, né? Que é esfriar esse momento e deixar situações, circunstância, comparação, condição, ela fazer com que eu paralise. A condição de José estando no buraco era uma condição, mas aquilo não paralisou. A condição estando de chefe de Potifar era uma condição boa, mas não paralisou. A hora que veio o problema da mulher querendo pegar ele, não parou ele também. Depois ele vai para a cadeia. Na cadeia é algo assustador. Sim. Na cadeia é algo assustador, porque ele está agora no calabouço do palácio. E meu irmão, hoje em dia tem saneamento básico. Antigamente, né, desculpa aí a expressão, as fezes do povo descia e ia para aqueles lugares, os lugares baixos, né? Muitos vão dizer que ele estava no cárcere inferior, era o cárcere do cárcere. Exatamente. Né? Ele estava bem no profundo e tinha 2 caras com ele lá, você sabe da história? Que é o padeiro e o copeiro. Né? E aí que eles vieram e aí teve a revelação. Mais uma revelação é que Deus dá para nós vários dons. E ele tinha dons do sonho. Tinha dons. E de verdade, quando eu olho para dons, é um presente de Deus e a gente pode pedir para Deus qualquer dom. Qualquer dons que está na Bíblia lá, que tem do som, tem de... Quais são os dons? Lembra? Fala que são 9 dons, né? E um deles é a revelação, enfim. Deus revela, Deus fala em sonho, né? A própria palavra diz que na velhice nós teremos sonhos. Outro dia eu estava até meditando nessa palavra, Tiago, só para a gente parafrasear aqui, que é interessante quando você fala de sonhos, ela fala de visão, né? Uma visão. Quando você fala de um jovem teve uma visão, e não é, eu fui estudar e falei assim, não é a visão, eu estou vendo algo transcendental, não é isso, é ter uma visão de coisas, por exemplo, eu quero fazer tal coisa, então eu tive uma visão daquilo que vai ser feito, aí você põe no papel e faz projeto. Agora depois que você está velho, fazer projeto, a realidade era para você ter feito isso quando jovem. Sim. E a palavra diz que os velhos terão visões, e não é visão aqui, é visão para fazer. Sim. É visão grande. Então o que Deus fala? Ele vai renovar as forças, Ele vai colocar de novo a virtude, vai colocar de novo. Então você não pode parar, você não pode paralisar por causa das circunstâncias. As circunstâncias quis parar José. Eu não sei, às vezes eu estou falando com José aqui. Sim. Ei José, com você José. Ô Zé, acorda Zé. Aproveita esse dom. Ô Zezinha, acorda Zezinha, é com você que Deus está falando. E tem mais um detalhe de tudo isso, sabe o que acontece? Às vezes a gente fica esperando uma oportunidade. E a oportunidade estava lá no calabouço, quando chegou os dois, ele aproveitou aquela oportunidade. Ele fala depois, né? Fala. Não esquece de mim, não esquece de mim. Só que quando ele fala não esquece de mim, o que ele queria fazer? Ele queria acelerar processos. E acelerar processos é um negócio que a gente queima. Queima, porque a gente tem que voltar tudo de novo e recomeçar muitas coisas. Então, existe o tempo certo para cada coisa. Aquele momento ele não estava preparado ainda para administrar todo o governo, não estava. Então ele precisava preparar mais ainda. Então, ele olhou aqueles 2 caras, revelou e aconteceu. Uhum. Ele falou assim, você vai voltar, depois de 7 dias você vai... Faraó vai chamar você vai voltar para o seu lugar. O outro falou que ia ser morto. E realmente aconteceu isso. Estava lá, realmente feito. E o que ficou lá, lembrou dele só depois de 2 anos. Exatamente. Mano, isso que é legal. É o processo. É o processo. Não tenta queimar as etapas, não tenta passar. Você tem que passar pelas etapas. Exatamente. Às vezes, deixa eu te falar, parece doído, mas às vezes você está no buraco. É doído, mas você está no buraco. O X da questão é você ter princípios e não abandonar o que você tem em mente. Não largar o propósito, não abandonar aquilo que Deus colocou no seu coração. Você vai sair do buraco. E quando você estiver na casa de Potifar, aprenda que lá é lugar de honra, mas também é lugar de enfrentamento. É lugar que você vai passar por situações que você nunca passou. Olha só, porque nós estamos falando de um jovem que não tem experiências, no caso com mulheres, e de repente ele enfrenta algo que ele nunca enfrentou, Sim. sendo escravo,
passando pela situação agora que eu tô em boa condição, né? Até às vezes eu assim, tá bom pra mim, esse lugar aqui tá confortável, tá legal, tô bacana, mas de repente vem a adversidade. E como enfrentar a dificuldade na hora que tá tudo bom? Na hora que tá ruim, você sabe, pô, tô na lama mesmo, qualquer coisa que aparecer aqui tá ótimo. Me tiraram do buraco, me venderam como escravo, me tiraram do buraco, tá ótimo. Sim. Saí daqui. E agora na hora que tá tudo bem? Tá tudo bom, porque ele tava na condição boa. Sim. Aí vem a situação difícil. Aí é a hora que é provado de novo. E você vai ser provado nessa hora. E você vai ser testado nessa hora também. E depois tem outra condição. Deixa eu concluir, Tiago. O Tiago quer falar e eu falo pouco. Sempre fala que eu falo demais. O Tiago quer cortar eu. Ele dá chute aqui embaixo, viu, gente? Aqui, ó. Ele dá chute aqui embaixo. E quando ele vai para a cadeia, ele vive a pior condição da vida dele. Ele tá olha só, você está numa condição boa e de repente você vive a pior condição. Imagina só, uma coisa é estar ruim e ficar bem. Outra coisa é estar bem e ficar ruim. Eu sabe quem eu tive de experiência? Tiago. O Tiago foi, quantos anos você tinha? 23? 23 era dono de mercado e vivendo bem o dinheiro, aquelas plaquetas de senha assim, rodando. De repente, meu irmão, acabou. Desmoronou tudo. E agora? Aí a palavra é: e agora? O que eu vou fazer? Para que caminho eu vou? Para onde eu vou? Só confiar no que Deus falou. Sim. E no propósito. Aí é a hora do teste, Tiago. Foi. É a hora de entender as virtudes que está dentro dos princípios. E aí tem um detalhe, que é preparação. Porque a gente às vezes tem essa visão e não se prepara. Às vezes Deus fala assim, viu, você vai viajar lá pro exterior, mas você não pega para estudar, e aí? Não tira nem passaporte. Pois é. Como que você quer viver o propósito sem se preparar também? Então tem muito essa, você vai ver o propósito se você se preparar. Se você não se preparar, irmão, desculpa, não acontece nada. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí você fica se frustrando com visões que você não se preparou. Porque Deus vai dar o impossível, mas o possível está no seu lado. Outro dia eu dividi com ele uma visão que eu tenho. Uma visão muito ampla, muito grande, muito... um negócio de tipo... Não parece, aquela história, né? Parece que não é pra você. Mas aí Deus sopra com veemência no seu coração. Falou assim, não, eu dei pra você porque eu tô sonhando com você. Não é nem o seu sonho. É eu que tô sonhando com você. E deixa eu te falar, como eu sempre falo, deixa eu te falar uma coisa. Se você tá sonhando com isso, o sonho não é seu. É sonho que Deus colocou dentro do seu coração. E meu amigo, minha amiga, fala pra mim, tem como o sonho de Deus não acontecer? Deus pode todas as coisas. Ele pode tirar o pobre do monturo, assentar entre os príncipes e ainda dar para ele uma coroa de glória. Sim. Só Deus pode fazer isso. Ele pode tirar José da casa do pai, colocar no buraco, ir para um lugar, ir para a cadeia, depois tirar o cara e o cara ser governador do Egito. Ele era o patrão do mundo. Exatamente. Abaixo de Faraó, ele que comandava o mundo. Meu querido, situação impossível para Deus não tem. Dificuldade para Deus não tem. Eu só sei de uma coisa: basta você mentalizar e ir para cima disso aí, né? E não pode paralisar por nada, não pode parar por nada. Tem um problema, dificuldade. No final das contas, tudo tem um propósito de Deus e vai acontecer sim. Fechou. Bora, vamos orar? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Você curva sua cabeça, põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esse momento de reflexão, por esse momento que o Senhor nos deu clareza de um caminho que temos que percorrer. Assim como José percorreu esse caminho, Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor sempre esteve à frente e sempre nos deu direção, nos deu norte, clareza do caminho que temos que ir. Ó Pai, e pedimos agora, com o coração aberto, com a alma escancarada, que o Senhor sempre nos sustente pela mão e sempre nos dê a visão e a clareza do próximo passo, da próxima direção, da próxima fala, do próximo agir, que temos que fazer e tomar as atitudes certas, ó Pai. Que o Senhor nos direcione. Em nome de Jesus é o que nós pedimos, que as coisas aconteçam debaixo do Teu comando. O Senhor sendo o nosso general de guerra, aquele que está sempre à frente, aquele que nós escutamos a voz, como diz na Tua palavra, Senhor, que a ovelha escuta a voz do Teu pastor. Nós queremos escutar a Sua voz, ouvir e obedecer. Em nome de Jesus,
Nós te agradecemos. Amém. E amém. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte aqui, se inscreve no canal, se inscreve no Instagram do Douglas. Isso, também. Douglas Plantor 1, dê o like aqui, compartilha com as pessoas aqui no aviãozinho. Aqui Vai. no aviãozinho do Instagram não, né? Compartilha aqui, manda pros grupos aí. Vamos pra cima, gente. Obrigado, Deus abençoe, tamo junto. É nóis. Bora. Tchau.